Quando Jesus ele está terminando a sua passagem nessa terra, faltam alguns dias para a sua crucificação. E ele dá a maior lição de vida para os seus discípulos em toda a sua trajetória. Eles entram numa casa, Jesus tira sua roupa, coloca uma toalha em sua cintura e começa a lavar os pés dos discípulos. Pedro dá uma retrucada, mas entende o propósito, porque Jesus faz tudo com propósito. Cada ação era para marcar na mente dos seus discípulos o que realmente significava seguidor de Jesus, cristão. E depois que ele termina, ele levanta e com certeza com um sorriso no rosto ele diz: vocês me chamam de Senhor e eu sou. Vocês me chamam de mestre e eu sou. Mas eu fui humilde o suficiente para lavar os pés de vocês. Estudando um pouco a história do tempo de Cristo, percebe-se que quem lavava os pés dos convidados era um escravo sem utilidade nenhuma, sem valor. Era um escravo que ou era aleijado ao ponto de não poder ir para o campo trabalhar, ou era idoso demais ao ponto de não conseguir se firmar durante um período de tempo no trabalho. Então ele era designado para lavar os pés dos convidados. Jesus, no final do seu ministério, depois dele ter entrado em Jerusalém, montado num jumentinho, ovacionado pela multidão, ele abaixa, ele desce no nível de um escravo inútil para servir os seus discípulos, para mostrar para eles que grande mesmo é quem está servindo, que o maior de todos é o que serve, porque até então ele só verbalizou isso e agora ele põe em prática. Aí nós entendemos no final do Evangelho de João, capítulo 20, Jesus reúne seus discípulos e sopra sobre eles e diz: olha, a paz seja com vocês. Os pecados que vocês perdoarem serão perdoados, e os pecados que vocês não perdoarem não serão perdoados. Lembrando que Jesus, naquela cruz, perdoou todos os nossos pecados. Agora, quem somos nós para não perdoar? Por que Jesus ele fala ali, Pai, perdoa eles? Mas na verdade quem estava sofrendo era ele. Porque ele nunca guardou rancor de nada, nem de ninguém. Ele não tinha o que perdoar porque ele nunca se magoou. Ele não tinha o que se perdoar porque ele era o amor. E o amor ele antecede o perdão. O amor ele antecede a mágoa. O amor vai na frente. Quem somos nós? Se Jesus, sendo Deus, lavou os pés dos seus discípulos, quem somos nós para não perdoar? Quem somos nós para carregar as pessoas? Quem somos nós para não entender o erro do próximo? Quando Judas o beija, ele diz: o que te trouxe aqui, meu amigo? Só no Evangelho de Mateus mostra, está escrito que ele chamou Jesus, que Jesus chamou Judas de amigo. Só no Evangelho de Mateus. E por que Jesus chamou?
Judas de amigo. Porque lá no Evangelho de João, Jesus disse: eu não vos chamo de servos, mas eu vos chamo de amigo. Porque tudo que o meu Pai revelou a mim, eu entreguei a vocês. Naquela hora, ele estava tentando trazer a mentalidade de Judas corrompida, que ele era muito mais do que um traidor. Ele era um amigo. Jesus não tinha de perdoar Judas, porque ele nunca viu Judas como um traidor, mas sim como um amigo. Jesus é nosso amigo. É nosso amigo. Está sempre do nosso lado. Ele é o nosso Salvador. É o Salvador. É só isso. É só isso. Se você entender isso, é o suficiente. Faça o bem. É o suficiente. É o suficiente fazer o bem. É o suficiente. O resto é religiosidade. Se você conseguir fazer o bem, você está agradando a Deus de um tanto, que você não faz ideia.